Eduardo não gostou do Walter Salles ter ganho o Oscar, não. Isso, Amadeu. Eduardo Bolsonaro ataca o diretor de Ainda Estou Aqui para defender Donald Trump e negar a ditadura no Brasil. Ele chamou o primeiro brasileiro a ganhar um Oscar de psicopata cínico de natureza demoníaca. Amadeu, isso foi após uma manifestação de Walter Salles, ele que comentou numa entrevista coletiva. Vamos ver? Temos a fala vamos dele ver aí, sobre a situação vamos ver atual o do vídeo Brasil. aí do Walter Salles dizendo que nos Estados Unidos há um clima de autocracia. Eu acho que a gente está vivendo algo aqui que eu não esperei ver tão cedo. A gente está vendo um processo de fragilização crescente da democracia e esse processo está se acelerando cada vez mais. Né? Então, a única coisa que eu posso atestar é o quanto o filme, né, que fala de uma ditadura militar se tornou próximo de quem o viu nos Estados Unidos. Eu acho que isso explica, inclusive, a maneira crescente com que ele foi sendo abraçado nos Estados Unidos. Estou chegando agora de um almoço com o Jia Zhangke para agradecer a ele pela ajuda que ele nos deu na China. E as pessoas vieram falar comigo sobre isso, sobre como o filme lhes pareceu próximo de uma realidade hoje, né, do momento presente nos Estados Unidos. E eu diria que não é só aqui, também, de uma certa forma, ecoa o perigo autoritário que hoje graça no mundo como um todo. Então essa foi a fala do Walter Salles, primeiro brasileiro como diretor, né, a ganhar um Oscar. E aí o Eduardo Bolsonaro viu essa declaração dele e ficou cuspindo marimbondo. Sim, ele se sentiu bem atingido, né, pela resposta que ele deu, inclusive mencionou os atos do 8 de janeiro na resposta. Vamos ver lá. Ele foi ao X, não é, Ari? Sim. Ao X, né? Vamos ver aí a postagem do Eduardo. O X. Olha lá, Ari. Há dois tipos peculiares de psicopatas. O cínico, que disfarça a sua natureza demoníaca, e o escrachado. Acredito que o sujeito que bate palmas para a prisão de mães de família, idosos e trabalhadores inocentes, enquanto faz filme de uma ditadura inexistente e reclama do governo americano, que lhe dá todos os direitos e garantias para que as suas reclamações públicas e mentirosas sejam respeitadas pelo sagrado direito da liberdade de expressão, define em essência o conceito do psicopata cínico. Observação: se qualquer brasileiro fizer essa semana crítica ao regime instaurado pelo Alexandre de Moraes, que Walter Salles aplaude e legitima, estaria com certeza na cadeia, gozando de todos o esplendor da democracia da esquerda. Deve ser realmente muito difícil viver na ditadura americana. Então, ele fez duas defesas aí, né? Primeiro, que em 64 não houve ditadura. E segundo, que o Trump não está fechando os Estados Unidos. Não está fragilizando a democracia, como disse o Walter Salles, ou criando bases para uma autocracia. Quero ouvi-lo, professor. Aquilo que diria o Milor Fernandes para o Eduardo Bolsonaro: a ignorância subiu a cabeça, né? Então, é isso. O Eduardo Bolsonaro é um pobre coitado, né? É um pobre coitado. Por incrível que pareça, 3 vezes eleito deputado federal por São Paulo e não mora no estado de São Paulo, e todo mundo sabe, e nenhuma providência legal é tomada até hoje. Agora, então, qualquer consideração que ele faça não tem da mínima importância, porque não passa de um sujeito que ignorante, com uma péssima formação cultural, moral, ética, republicana, tudo isso, né? Então, ele não tem condições de dissertar nem sobre pessoas, nem sobre o Walter Salles, sobre você, eu, a torcida do Flamengo, sobre ninguém. Por outro lado,
a enquete do Paulo Figueiredo, que também é cidadão americano, vale lembrar, né? São pessoas muito nacionalistas, patriotas, também é cidadão americano. É uma piada, porque diz não que ele está sendo perseguido no Brasil, Bananinha, mas que ele pode lutar contra o governo brasileiro de forma mais eficaz estando nos Estados Unidos. Olha a gravidade da pergunta. E pior, referendado por 70% daqueles que resolveram respondê-la. Então, mas não vai dar nada. Eduardo Bolsonaro voltará ao Brasil, né? Não tem nenhum processo aberto que eu saiba sobre ele, não é réu em coisa alguma. Vai ficar fazendo o seu trabalho aqui de solapar as instituições democráticas, não vai ficar nos Estados Unidos, coisa alguma. Inclusive, porque em certo momento ele perderia o seu mandato. Né? Mas não vai fazer isso, não. Vai ficar aqui, isso é tudo conversa fiada. E a opinião dele sobre o Walter Salles, sobre qualquer coisa, sobre o resultado do jogo de ontem, qualquer negócio, não importa. É a ignorância, como diria o melhor, insisto, subiu a cabeça de Eduardo Bananinha Bolsonaro e dia muito, hein? Ali. O ex-secretário nacional de cultura, o ator Mário Frias, fez uma postagem atacando a cantora Anitta. E ele usou um trecho, não dá nem para reproduzir aqui a postagem. Ele fala palavras de baixo calão, é uma agressividade muito maior até do que essa do Eduardo em relação ao diretor Walter Salles. Mas, Amadeu, um trecho da postagem é literalmente igual à postagem do Eduardo, do Mário Frias. Então, nada acontece por acaso. Até o que eles postam é tudo copia e cola, Ctrl-C, Ctrl-V de um para outro. Sempre com as mesmas características, agressividade extrema, palavras de baixo calão e até ameaças. No caso da postagem do Mário, mais ainda, repito, agressiva que essa. Então é a extrema-direita com suas narrativas de ódio. Fecha aí para nós, Mariano. Como o professor falou, não dá para levar em consideração essa opinião do Eduardo Bolsonaro. Ele está falando para a bolha dele. E é isso, é inaceitável, não dá para levar em conta. A Raniele queria completar sobre por que o Eduardo cogita ficar nos Estados Unidos, Raniele. Porque o prazo dado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, à Procuradoria-Geral da República, sobre confiscar ou não o passaporte de Eduardo Bolsonaro, acaba nesta semana. E quem fez o pedido? Uma notícia-crime foi apresentada por deputados do PT, liderado ali por Lindbergh Farias, que é o líder da sigla na Câmara dos Deputados, e eles dizem que Eduardo Bolsonaro cometeu crimes contra a soberania nacional, porque ele viajou aos Estados Unidos várias vezes, inclusive dinheiro bancado por nós, brasileiros, para atacar, inclusive, o judiciário por conta aí da denúncia do pai e outros casos que envolvem.